a nossa atividade da noite. Eu convido a todos que se encontram reunidos a nós pelos laços de vibrações, nós que nos encontramos aqui nesta sala virtual, que Deus, nosso Pai, nos permite, nos proporciona essa oportunidade. Vamos, primeiramente, elevar a Deus os nossos sentimentos, a Jesus, nosso Mestre querido, a toda a espiritualidade amiga que está presente junto de cada um de nós, para rendermos gratidão. Gratidão por estarmos com nossas mentes claras, por podermos falar, ouvir, respirar, caminhar, enfim, por todas as dádivas que estamos sendo abençoados. Que nesse instante, todos os nossos irmãos que não estão tendo a oportunidade de assim estarem, possamos nós vibrarmos em favor deles, para que sintam-se confortados, que eles sintam a esperança, sintam-se amados e envolvidos pela luz divina. Com este sentimento e pensamento, nós damos por início a nossa exposição doutrinária desta noite. Agradecemos mais uma vez o carinho, a presença, o acompanhamento de todos que estão aí do outro lado. Todos nós, nesse instante, fazemos parte de uma cadeia mental e certamente de uma cadeia elevada de sentimentos e reflexões que vamos fazer, a fim de que possamos cada vez mais nos aproximarmos do nosso Pai Criador, que é o objetivo para o qual Ele nos criou. O tema que estamos responsáveis para trazer nesta noite é a terceira revelação e o Evangelho. Primeiramente, nós queremos trazer definições para que as nossas ideias possam seguir num curso claro de entendimento, de reflexão e de aproveitamento. O que seja, o que é realmente, todos nós sabemos, mas vamos lembrar. Revelação. Essa palavra tem o seu radical no latim, velum, e quer dizer véu, revelar, sair do véu, descobrir, dar a conhecer uma coisa que estava secreta, escondida. Então, revelação é a descoberta, é tirar o véu, descobrir aquilo que ainda não sabíamos, mas estava lá. E Evangelho? Evangelho é o conjunto de livros escritos pelos evangelistas que trazem, falam sobre a vida de Jesus e todos os seus ensinos. Esses livros formam o Evangelho de Jesus. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 1, no item 7, ele vai nos dizer que, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. E esta definição seria no sentido religioso,
E nós vimos, então, revelação no sentido da palavra, o que quer nos dizer, e no decorrer da nossa fala, nós vamos revelando melhor esse sentido que a doutrina espírita nos traz. Em todos os tempos da humanidade, sempre houveram revelações. Todos nós já temos conhecimento disso, né? E essas revelações foram trazidas por homens que, em certos tempos, em certas décadas, em certos momentos, trouxeram essas revelações a todos nós. Quem são esses homens? Quem foram esses homens? Será que são filhos de Deus privilegiados? Será que eles fazem parte de uma criação especial? Quem são essas crianças prodígios que desde a mais tenra idade já apresentam conhecimentos da arte, da ciência, enfim, de todos os segmentos, com uma capacidade enorme, que muitas vezes aquele que há alguns anos treina, estuda, não é capaz de apresentar como elas apresentam. Quem são estas crianças prodígios? Quem foram esses homens de ciência, esses homens prodígios e todos os que já nos revelaram e continuam a revelar conhecimentos que nos chegam a todo momento, que para acompanhá-los só um outro cientista mesmo. Então, como já falamos, seriam seres especiais? Será que esses homens não são aqueles que já viveram por aqui, que já iniciaram os seus conhecimentos, que já fizeram uma base para a continuidade do desenvolvimento das suas capacidades? Através da reencarnação, essa chave que vem nos trazer a clareza de tudo que se passa no nosso mundo e também que vem nos dizer da justiça divina, aí nós temos o conhecimento dessa questão, que esses homens de gênios, essas crianças prodígios, são espíritos que já viveram mais, que já aprenderam mais, que já se desenvolveram mais. Muitas vezes, aquele homem de ciência nem sempre tem a parte moralizada. Não é um espírito que já conquistou também a moral. No dizer do espírito Emmanuel, guia espiritual do nosso Chico Xavier, ele nos traz uma imagem de que nós temos duas asas. Uma é do intelecto e a outra da moralidade. Então, chegará o dia que nós vamos equilibrar estas asas, mas nem sempre elas estão equilibradas nas nossas reencarnações. Ou nós reencarnamos, muitas vezes, numa postura, numa posição que nos favoreça mais o desenvolvimento de uma, para que possamos ir aos poucos buscando esse equilíbrio. Mas, como disse antes, nem sempre o homem de ciência é aquele que tem também a moralidade consigo. Existem aqueles que, através da ciência, se munem de oportunidade para matar, para, enfim, muitas questões que destroem
a própria sociedade, os próprios irmãos de caminhada. Então, se há uma terceira revelação, porque o nosso tema é a terceira revelação e o Evangelho. Se há a terceira, quais foram as primeiras revelações? Nós sabemos que temos conosco irmãos que estão iniciando na doutrina espírita. E esta questão que estamos trazendo, elas fazem parte da base doutrinária. E é muito importante que a gente tenha estas noções, tenha a clareza dessas questões. Então, se há a terceira, há outras duas. A primeira grande revelação trazida por Deus para nós foi através do profeta Moisés. E aí nós temos com Moisés a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas também Moisés teve que instituir as suas próprias leis, as leis mosaicas, para que pudesse segurar um pouco aquele povo ainda rude, preconceituoso, de muito sofrimento, que a lei chegou. Então, muitas das questões eram para segurar a animosidade daquele povo da época. A segunda revelação, grande revelação, foi Jesus que nos trouxe. Jesus, no entanto, veio nos trazer o Deus de amor, não mais o Deus vingativo, punitivo, o Deus cruel que Moisés apresentava para o povo. Porque ele precisou fazer assim, como já dissemos, para fazer com que aqueles instintos, aqueles ímpetos fossem amenizados. E Jesus, então, disse ainda: eu não vim destruir a lei. Mas, no entanto, quando nós estudamos o Evangelho, em muitos pontos ele contestou, mas sempre trazendo o amor divino. Não temos mais com Jesus o olho por olho, o dente por dente, que é vingança. Jesus, ao contrário, não destruindo a lei de Deus, que é a lei do amor, disse que quando alguém nos batesse numa face, que nós apresentássemos a outra. Não quis ele assim dizer que a gente se colocasse como um tolo quando alguém nos bate, nos fere, e a gente apresente a outra face. Essa outra face é a face do perdão. Esta é a face que ele disse que nós deveríamos apresentar. E então, a segunda grande revelação está presente junto de nós. E por que uma terceira, então? É uma questão para nós refletirmos. Por que uma terceira revelação? Onde nós vamos encontrar um ensino, uma justificativa para a terceira revelação. Será que alguém indicou? Será que Jesus indicou que haveria uma terceira revelação, uma outra revelação? E aí nós vamos pegar a nossa Bíblia, com permissão dos irmãos, e já deixamos aberto aqui no Evangelista João, no capítulo 14, no versículo 15, mais especialmente, esta passagem que João registra foram dos últimos momentos de Jesus junto dos seus discípulos, dos seus apóstolos.
E aí eles chorosos, né, com as palavras dele, já dizendo que se aproximava o momento que ele iria partir. Então ele disse, e João registrou o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E aqui nós temos uma palavra meio estranha do nosso linguajar do dia a dia, né? Paráclito. O que quer dizer? Ele, vamos ver aqui, ele quer dizer aquele que consola ou conforta. Então, ele é, essa palavra é uma etimologia grega e então quer dizer aquele que consola, aquele que conforta. Nós não chamamos a terceira revelação, os ensinos dos Espíritos, de o Consolador prometido, e aqui nós temos, então, a justificativa de por que chamamos o Espiritismo de o Consolador prometido. Porque foi prometido por Jesus. Se me amais, eu mandarei um outro Consolador. Porque ele já veio trazer a grande consolação. A consolação de sabermos que somos filhos de Deus. Somos herdeiros desse universo, que somos todos irmãos. E é nesta direção que nós devemos seguir, como ele diz, eu sou o caminho, porque ele já percorreu os caminhos que nós estamos nesta evolução nossa de espíritos percorrendo. E ainda, nos versículos 26, 25 e 26, diz assim: disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordar tudo o que vos tenho dito. O que é a doutrina espírita? O que é a espiritualidade? Esse consolador veio nos ensinar. Ele veio trazer os ensinos do mundo espiritual. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, nós vamos encontrar, inclusive, as 3 revelações, e o item 5 vem falar do Espiritismo. E aí, Allan Kardec tem a colocação seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações para conosco, para o mundo corporal, com o mundo corporal. Então, vem nos revelar estas coisas, porque Jesus falava com os seus discípulos sobre o mundo espiritual, convidando eles, dizendo que ia preparar a morada, falou de muitas moradas na casa do Pai. Essas moradas que são preparadas por nós mesmos, conforme nós vivemos, conforme as coisas que nós fazemos, que nós pensamos, nós estamos desta forma preparando a nossa morada no mundo espiritual, o local para onde nós iremos. Nós sempre vamos estar junto daqueles com os quais nós temos sintonia. Acontece aqui também no mundo corporal. Nós sempre buscamos a companhia de pessoas que gostam de fazer aquilo que nós fazemos. As pessoas viciosas, elas não vão se reunir àqueles que não têm hábitos viciosos. E
também, da mesma forma, o que não é vicioso vai buscar a companhia daqueles que são. Então, não existem somente os vícios corporais. Esses são pequenos, são poucos. Os nossos maiores vícios estão nos nossos pensamentos, nos nossos maus hábitos de pensarmos erradamente. E é uma das questões que também a espiritualidade vem nos ensinar, vem nos lembrar, porque Jesus falou tudo, mas nós esquecemos. Se ele disse, ele promete ali, e João registrou, que ele viria fazer recordar, esse Consolador viria nos convidar a recordar a sua fala, os seus ensinos, e é justamente essa ligação que nós temos da terceira revelação com o Evangelho de Jesus. Estudarmos o seu Evangelho, estudarmos as parábolas que foram ensinos velados que ele deixou e que sempre ele propunha a cada grupo que ele se encontrava. Para cada grupo de pessoas, ele ali deixou registrado uma parábola, uma história, um ensino velado. E cabe a nós, que nos dizemos cristãos, ir retirando esse véu que encobre o ensino moral que Jesus sempre deixou colocado nessas parábolas. Então, este é um grande ponto de ligação com o Evangelho de Jesus com a terceira revelação. Então, nós tivemos aí a justificativa, né? A base onde é que podemos encontrar aquilo que dizemos, né? Justificar o que estamos afirmando pelos ensinos dos Espíritos do Consolador prometido. Então, os ensinos dos reveladores espirituais devem renovar os homens pelo conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de nós mesmos. Quem sou eu? Por que eu vivo? E por que eu estou no lugar que me encontro? Por que eu faço? Porque, aliás, eu estou fazendo as coisas. E aí, no Livro dos Espíritos, nós temos respostas, orientações, que cada um de nós tem o seu papel na criação divina. Então, cada um de nós, que é uma individualidade, tem uma missão, uma pequenina missão. Não somos missionários. Existem os missionários, que podemos dizer que são reveladores. Mas aquele pequenino ser na natureza também faz o seu papel na criação divina. O grão de areia, ele tem o seu papel. E não haveriam as montanhas sem que houvesse grãos de areia. Então, meus queridos irmãos, nós desempenhamos uma missão. Muitas vezes, a maior missão que nós estamos desempenhando, e podemos dizer, eu falo por mim, na minha evolução, a grande missão é o meu melhoramento. É assimilar esses ensinos deixados pelo nosso Mestre Jesus, que vem sintetizar a lei de Deus, os 10 mandamentos, em 2. Amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, estivermos buscando fazer isso, não estamos cumprindo todos os outros 8 mandamentos? Com certeza que sim. Mas nós ainda esquecidos das revelações, dos ensinos, das leis de amor, nós estamos ainda, grande parte de nós, esquecidos ou longe de cumprirmos essas leis de Deus. É importante que estejamos já neste momento reunidos a refletir sobre isso, porque é através de reflexões e reflexões, de buscas, de avisos, de convites, que nós vamos despertando para que um momento a gente possa aplicar esses ensinos. A nossa meta, a meta objetivada pelo nosso Pai Criador para todos nós, é a felicidade, é a evolução. E como sermos felizes se nós não cumprimos a lei de Deus? E a lei de Deus está no livro da natureza, que todos nós temos acesso e podemos lê-lo, mesmo iletrados sejamos. Mas nós, principalmente na atualidade, nós que vivemos em áreas mais populosas, diferente daqueles que vivem em regiões mais afastadas, nós nem olhamos mais para a natureza, nós nem olhamos mais para a terra, nós nem olhamos mais nos olhos dos nossos irmãos, nós nem olhamos mais por quem passamos, se era um conhecido, se não era. Nós nem direcionamos o nosso olhar quando alguém diz bom dia, boa tarde. Já nos envolvemos muito com a tecnologia, com os nossos celulares, com tudo que veio para nos ajudar a evoluir, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a sermos mais felizes. Só que o nosso entusiasmo está em demasia. Buscarmos para crescermos, conhecermos e aplicarmos é o objetivo, porque é esse o objetivo divino, de nos revelar a ciência, as tecnologias, para o bem-estar dos seus filhos, para que os filhos, ao descobrir, estejam mais felizes, porque qual o pai que não quer a felicidade dos seus filhos? Mesmo imperfeitos, mesmo lá no seu jeito, mas lá no íntimo, ele quer que o seu filho seja feliz. Então é esta a nossa meta, buscarmos a felicidade cumprindo a lei de Deus. Porque o afastamento, dizem os Espíritos, lá no nosso livro dos Espíritos, na questão, na terceira parte, que vai nos falar sobre a lei moral, diz que o afastamento da lei de Deus nos faz infelizes. Se hoje nós não estamos plenos de felicidade, tem duas, vamos dizer assim, por 2 motivos. Podemos não nos sentirmos felizes porque ansiamos muitas coisas
para um momento muito próximo, criamos ansiedades, e isto não nos coloca numa situação de paz. Ou podemos estar passando por situações, expiações que se diz, provações, por coisas que nós já fazemos, por infrações à lei de Deus. Então, aí nós passamos para aprendermos, para nos acertarmos. Não é para sofrermos. E a partir do momento que nós sabemos a razão das nossas dores, dos nossos sofrimentos, eles amenizam. Dizia um irmão, e eu guardei a lembrança das palavras dele, que diz que viver com doutrina espírita, porque Jesus disse que nós deveríamos carregar o nosso fardo, né? E se estivéssemos com ele, seria bem mais leve. Então, na doutrina espírita, dizia esse irmão, nós ainda colocamos, a doutrina espírita nos coloca um travesseirinho no ombro, para que a cruz se torne bem mais leve para ser carregada. Porque através desse entendimento da razão, do sofrimento, que não é para nos destruir, não é para que nós sejamos sofredores, o sofrimento existe e nós, neste momento de calamidade, com amigos, outros com familiares queridos, internados nos hospitais, ou que já partiram para a pátria espiritual, estão chorosos, estão sofrendo em suas almas. Mas nem por isso, se eles têm o conhecimento da continuidade da vida, da razão de estarmos nesta provação, eles terão paz nos seus corações. E é isto que nós buscamos, meus irmãos. Paz, apesar de estarmos angustiados, mas não desesperados, diz o apóstolo Paulo, né? Que a gente, aliás, o discípulo Paulo, que a gente pode nos encontrarmos aflitos, angustiados, mas não desesperados, porque o desespero vem daqueles que não têm fé, não têm esperança, e sem fé, que é a base de todas as virtudes, como prosseguirmos? Como prosseguirmos no momento em que toda a humanidade está nesta situação que podemos dizer angustiante, de questionamentos, e não sabemos até quando vamos viver ainda sobre esta situação. Mas a espiritualidade já vem dizer, ao invés de nós estarmos sofrendo os reflexos de uma bomba atômica, as intoxicações, as doenças, as degenerações, nós temos esse vírus a nos convidar também para grandes reflexões, para não sermos imprevidentes com aquilo que nos compete fazer. É certo que se nós temos que passar, é porque objetivamos esta situação ou já chegou o momento daquele irmão nosso ou nós mesmos sairmos das vestes físicas para irmos enfrentar outros momentos, outros ensinos pela continuidade da vida. Nós não somos felizes, então, repetindo, lembrando, porque não cumprimos a lei de Deus.
e porque nós não amamos a Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos de Deus, para encerrarmos, nós queremos fortalecer este ponto. Ele está inserido na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como entende Jesus, o que entenderia Jesus sobre caridade. E eles nos ensinam: caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. E aí está encerrada toda a lei do amor divino, porque a partir do momento que nós estivermos neste exercício, meus irmãos, nós teremos ganho o princípio, quem sabe, das nossas asinhas, que farão com que nós possamos estar numa situação espiritual melhor, de maior capacidade, para servir a Deus, cumprindo o papel que nos toca na sua criação. E assim, para encerrarmos, nós queremos não recitar, porque não está decorado, mas falar, ler um poema que diz o seguinte: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos elevas, nossa prece rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo, repara nosso caminho, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vive pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, ampara-nos a esperança, socorre nossa alma pobre, liberta nossa alma presa no erro e no desamor. Mestre excelso da verdade, hoje, sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Agradecemos o carinho de todos os irmãos que aqui se fizeram presente conosco. A paz de Jesus, a paz do nosso Mestre, esteja nesse instante, meus irmãos, conosco, nos nossos corações. E como falamos no início, no coração daqueles que não puderam nesta noite nos acompanhar nesta sala virtual, no raciocínio que estamos a fazer para nos ligarmos às vibrações amorosas dos nossos benfeitores espirituais. Muita paz a todos, um grande abraço e um beijo carinhoso. Muito obrigada.